Bom dia, meus irmãos. A paz esteja com a gente. Graça e paz, né, no Senhor Jesus. Hoje a gente vai falar sobre a passagem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, né? Ela é um pouquinho extensa, eu vou ler para vocês ela completa e depois eu vou descendo explicando parte por parte de como eu tenho entendido ela. Vamos lá, ó. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantou-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar este novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Feche os teus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abra o entendimento, Senhor, para que a gente possa entender, Senhor, conforme a tua explicação. Coloca na minha boca palavras que não são minhas, mas que são tuas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abra o nosso coração e nosso entendimento. Amém. Vamos lá. Esse pai e esses filhos, eles tinham tudo. Eles tinham tudo, do bom e do melhor. Eles tinham a melhor comida, eles não passavam frio, eles não passavam fome. Eles tinham teto, eles tinham uma família, eles trabalhavam, os filhos trabalhavam para o próprio pai, quer dizer, tinham, vamos dizer, uma empresa, né? Eles tinham tudo, conforto, segurança, tinha o outro, né? Que era o pai, tinha os filhos tinham o pai. Tudo que era do pai era deles. Eles eram herdeiros, né?
e tudo aquilo iriam ficar para eles. Então eles eram herdeiros. Porém, o brilho do mundo chamou a atenção do mais novo. Quer dizer, a grama do vizinho estava mais verde, né? Vamos falar no português claro. E o coração dele começou a se inclinar para aquilo. Quer dizer, os olhos dele, quer dizer, o que entrou nos olhos dele era aquilo. E desceu para o coração e ele quis realizar aquilo. E o coração é enganoso, como fala na palavra. E ele pediu a parte dele, e o pai, por ser um pai justo, e a gente tem o livre-arbítrio, né? Ele entregou. E o filho, depois de uns dias, abandonou tudo e foi seguir o coração. Foi fazer o que o coração queria. E lá ele gastou tudo que ele tinha com meretrizes, quer dizer, perdão da palavra, com prostitutas, né? Com, vamos dizer, bebidas, com tudo que o mundo pode oferecer. Ele gastou tudo. Só que o dinheiro acabou, né? E quando as pessoas estão no mundo que o dinheiro acaba, os amigos acabam. E bateu uma grande fome naquela cidade. E ele não tinha amigos, porque os amigos dele eram amigos enquanto ele tinha o quê? Herança, dinheiro. Então ele foi trabalhar. Ele conseguiu um emprego de cuidador de porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos, a lavagem. Ele desejava isso, né? E nem isso ele tinha. E ele lembrou, quer dizer, olha só, ele lembrou. Tem coisas que Deus traz à memória. A gente vive e quando a gente está numa situação difícil, a gente lembra. Poxa, eu tinha aquilo quando eu estava com Deus. Eu tinha isso. Então ele lembrou que até os trabalhadores do pai dele tinham pão e não passavam fome. E ele estava quase morrendo de fome ali. E ele falou, bom, eu vou voltar pro meu pai e vou falar que eu quero ser pelo menos um trabalhador dele, né? Como os trabalhadores. E ele estava decidido a isso, a voltar. Uma coisa que eu achei nessa passagem que eu acho essa passagem inteira maravilhosa. Mas ele colocou dentro do coração dele, não, eu vou voltar. Eu vou voltar. Ele decidiu voltar. Ele teve o livre-arbítrio para sair da casa dele. E ele teve o livre-arbítrio também para voltar. E quando ele decidiu voltar, quando ele quis voltar, ele falou, não, eu não quero mais viver isso, eu quero voltar para casa do meu pai, nem que seja como um escravo. Então, ele decidiu. Então, ele colocou no coração dele e ele voltou. E quando ele estava de longe, o pai dele viu ele. E o pai dele já se alegrou. E foi. E era uma atitude que ele achava que o pai dele não ia ter. Ele achava que o pai dele ia contratar ele sim, ia estar com raiva dele. Quer dizer, às vezes a gente não volta pra igreja. Às vezes a gente não volta porque, as pessoas vão me julgar. Ou senão, não, eu não sou merecedor, acha? Deus não vai me perdoar mais, eu fiz muita coisa errada. Então o diabo tenta colocar todos esses pensamentos pra gente não voltar. E ele não esperava essa atitude do pai, porque quando o pai o avistou o pai ficou tão feliz que correu pra abraçar e o beijou. Ele o beijou, é a coisa mais linda, eu chego a me emocionar. Então ele não esperava uma atitude dessa do pai. E aí o pai pegou e recebeu ele da melhor forma, abraçou, beijou, já mandou colocar roupas novas, sandálias novas, porque ele devia estar, né, todo surrado, sem nada. Mandou colocar um anel no dedo dele e mandou fazer uma festa. E o pai dele não queria ele como trabalhador. Ele queria dar a posição dele de volta, de filho. Falou, não, você é meu filho, você é meu herdeiro. Você continua sendo. Eu te recuperei, você estava perdido, eu te achei, você, enfim. Então é assim. Às vezes a gente acha que, Deus não vai perdoar, mas não, gente. Ele tá de braço aberto esperando a gente voltar. E às vezes a gente acha que a gente tá tão perto de Deus e a gente precisa se humilhar
para estar mais perto. Porque Ele quer a gente muito perto dele. E aí, o interessante é que, tudo bem, até aí. Aí o irmão dele, vendo aquela festa toda, pergunta. Eu até assisti um podcast esses tempos e vou fugir um pouquinho do assunto e já voltar, pra você entender. E assim, o irmão dele, ele não quis entrar no banquete. Falou assim, o que é aquilo? Tá, teu irmão voltou. Agora ele voltou e teu pai encontrou ele com saúde e aí a gente tá fazendo uma festa. E ele se recusou a entrar. Então entra naquela parte. Quem não pode tomar a Santa Ceia? Muitas igrejas têm a doutrina, não tá na Bíblia, mas é uma doutrina de que quem não é batizado não toma Santa Ceia, quem isso ou aquilo não toma Santa Ceia, quem tá em pecado. Mas, assim, eu creio que aquele que não aceita o seu irmão não é digno do banquete. Ele não se faz digno. Aquele irmão, todos estavam festejando, todos estavam comendo, mas ele não aceitou o irmão de volta. Então ele não quis entrar no banquete. Então eu vejo que quem não pode tomar Santa Ceia é aquele que não aceita o seu irmão, não perdoa. Às vezes está tomando fisicamente, mas espiritualmente está sendo maldição. Enfim, e aquele também, eu creio a respeito da Santa Ceia, que aquele também que está em pecado e não quer largar o pecado, esse também não pode tomar Santa Ceia, senão atrai maldição para a própria vida. Mas voltando no assunto, o irmão não quis fazer parte daquilo. E o pai, com toda a paciência do mundo, saiu lá fora para tentar reconciliar o irmão. Falou, filho, Ele falou assim, pai, eu nunca transgredi um mandamento seu, nunca fiz nada de errado, nunca te abandonei e o senhor nunca me deu nada. Ele falou, filho, tudo que é meu é teu. Era necessário fazer isso, teu irmão voltou, ele estava perdido e ele foi encontrado. Eu vejo essa parte como os religiosos da igreja. Quando o irmão volta do mundo, eles, em vez de acolher, em vez de fazer uma festa, porque aquela alma voltou, em vez de acolher o irmão, eles não querem contato, não, pecador. Eles julgam, eles criticam, eles debocham. Isso são religiosos. Deus tem paciência com você, religioso. Mas tudo tem limite. Porque é só a gente parar pra pensar quantas almas você perdeu, quantas pessoas você perdeu pro mundo, porque elas chegaram na igreja e você julgou, você criticou, por causa do seu excesso de santidade. Então a gente tem que acolher, a gente tem que dar amor, como aquele pai deu. A passagem pra mim, ela é muito impactante, ela é muito marcante. E que Deus possa tocar no seu coração através dessa passagem. E que você possa impactar outras vidas também. O que você aprendeu aqui, não guarda pra você, leva pra outras pessoas. Ai, Dani, mas eu não sou de nenhuma igreja. Volta pra alguma igreja, volta pra Jesus. Você precisa ter comunhão com os irmãos. Eu sei que os irmãos são difíceis, gente. Não é fácil lidar com pessoas. Mas você precisa estar em Jesus. Jesus te dá essa força, Jesus te dá esse discernimento. Então volta. E leva essa passagem, leva alguma coisa que você aprendeu aqui, leva para alguém que tá precisando. Porque Deus, ele te espera. Ele espera por você, ele tá te esperando de braços abertos. E ele quer que através de você essa palavra chegue em alguém. Seja você compartilhando esse vídeo, ou seja você através da sua boca, do que você aprendeu aqui, você gravar no seu coração e você levar, olha, Deus, você é o filho pródigo, Deus está te esperando de braços abertos, Deus quer colocar um anel no seu dedo. Mas não deixa essa palavra morrer aqui, não deixa, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Que Deus possa iluminar o seu dia, os seus caminhos e te abençoe em nome de Jesus.